continua repercutindo. Agora há pouco na Câmara de Vereadores, é assim nas redes sociais, nos blogs, a fala do respeitado médico Edson Moura questionando a política de partos normais e humanizados gerou uma grande repercussão, um contraponto de quem faz saúde na nossa região, como secretários de saúde, como secretários estaduais, até o ministro Alexandre Padilha, quando esteve em Serra Talhada, fez uma defesa e explicou a necessidade de ampliação dos partos humanizados. Isso deu muito assunto, porque você tem uma oposição muito aguerrida da gestão em Serra Talhada, porque a entrega do centro de parto normal humanizado aconteceu aqui em Serra Talhada. Então, aqueles que fazem oposição à prefeita Márcia, à secretária Lisbeth, recorreram a essa fala do doutor Edson para dizer, está vendo aí? Olha o que é que o doutor Edson está dizendo em relação a essa política. Sem estudar a política, sem compreender a importância da política e atacando por conta do ambiente político-eleitoral em Serra Talhada. Eu não tenho nenhuma procuração e nem me importo com o que falam da gestão Márcia e da gestão Lisbeth na saúde. Acho, inclusive, que, do ponto de vista dos questionamentos, a Lisbeth continua sendo um alvo na Câmara de Vereadores, foi assim na sessão passada e tem sido assim em outros setores. O fato dela ser a mãe do Breno Araújo acaba sendo sempre invocado. Eu disse, quando Lisbeth foi anunciada, que isso iria acabar acontecendo, mas a gente precisa separar o joio do trigo. Não em relação à Serra Talhada, mas à região como um todo e ao Estado como um todo. E não pode usar para pano de fundo de um questionamento político a necessidade de ampliação de uma política nacional como é a do parto humanizado. São coisas distintas. Tanto é que o querido médico Edson Moura retirou a postagem, reconhecendo que incorreu, na pior das hipóteses, num equívoco. Acho até que estão moendo demais esse assunto, quando o próprio médico já retirou a postagem, se preservando diante da repercussão negativa. O percentual de partos cesáreos em nosso país é de mais de 85%. É a inversão da roda. O que a gente está dizendo, e é importante que fique claro, eu falei sobre isso nos espaços que eu tenho ocupado, que ninguém é contra o parto cesáreo, quando ele é indicado. Agora, o parto normal acontece, em média, em 15% dos casos, e as cesarianas em 85%. E a recomendação da ciência, da Organização Mundial de Saúde, é para que aconteça o contrário. É 85% de partos normais e, nos casos onde há indicação, o parto cesáreo. Agora, a nossa rede pública, para começar a história, não está preparada. Se adotou a cultura dos partos em alta escala, porque é muito mais prático para um profissional médico fazer 10 partos num dia, exagerando, do que aguardar uma mãe dar à luz de forma natural, cujo pós-operatório é muito mais tranquilo. Aí você vai dizer, não, mas no meu caso, minha esposa, minha mãe teve complicações. Cada caso é um caso, e há casos onde o parto cesáreo é indicado. O que não pode acontecer é uma indústria em torno da cesariana. E a gente precisa trabalhar por mais casas de parto humanizado, não só em Serra Talhada. São necessários equipamentos assim, em Arco Verde, em Pesqueira, em Serra Talhada. Eu tive vários depoimentos depois da fala do Dr. Edson, de profissionais, colegas dele, condenando a fala. Eu sei que esse debate é muito polêmico e, por conta de convicções políticas, vai ter gente concordando e vai ter gente criticando. Mas, na dúvida, a gente recorre à ciência. E não sou eu só que estou falando. A Organização Mundial de Saúde, organizações como a USP São Paulo, uma das universidades mais importantes da América Latina, referendando a importância de ampliar a política de parto normal. Agora, falta isso nos nossos hospitais. Os próprios hospitais públicos têm a cultura do parto cesárea pela, digamos, praticidade. As mães foram abandonando também pela correria do tempo e praticidade, foram abandonando a espera pelo parto natural. E essa é uma catequese, é um trabalho que tem que ser feito de forma muito lenta, progressiva e com respeito à ciência.
e também respeito à mulher. No fim das contas, ela é que decide sobre o futuro do seu corpo e sobre como quer ter o seu filho, ouvindo sua família. Mas sempre vamos invocar a ciência, porque, por exemplo, na pandemia, tinha gente dizendo que a vacina matava, que a vacina não era indicada. E muita gente da medicina querendo recorrer a isso para aderir a um diálogo ideológico. Todo mundo lembra que havia um corporativismo dos médicos grande contra os mais médicos, que levou médicos cubanos para os lugares mais afastados desse país, onde o médico não queria ir, porque só tinha um vínculo, porque dizia que ganhava pouco, num contrato médio de R$ 10.000 por mês, e queria fazer PSF, UBS, clínica particular, hospital, juntar tudo. O cubano foi lá para onde não tinha ninguém para atender, a população pobre, ainda teve uma ação dos médicos contra os profissionais cubanos, que foram praticamente enxotados daqui. E todo mundo sabe, podem haver questionamentos a Cuba em vários aspectos, mas a atenção básica em Cuba é uma das mais respeitadas do mundo. Então a gente precisa ter cuidado, e eu faço aqui uma referência ao ato de que o próprio Dr. Edson decidiu recuar do comentário, dada a repercussão negativa. Parto humanizado, a luta por essa política deve ser uma busca permanente nas nossas cidades. Quem diz não sou eu, quem diz é a estatística e a ciência em nome da saúde das mulheres e das crianças.